agora tá bom demais. Seja bem-vindo, advogado, advogada. Aqui estamos começando mais um projeto da Comissão de Direito Ambiental e Direito Agrário da 31ª subseção da OAB Marília. Meu nome é Tiago, faço parte da comissão. Aqui ao meu lado, Rodrigo, participando também, presidente da comissão. E nada mais justo que nós iniciarmos, né, esse primeiro projeto, esse primeiro podcast, assim intitulado pelo Rodrigo, de Cast pela Ordem. Cast pela Ordem. Cast pela Ordem. E temos aqui dois convidados, mais do que amigos, né, que representam também a Ordem na subseção Marília. Nós estamos aqui com o nosso presidente, Dr. Tércio. Muito obrigado pela participação. Temos aqui o Dr. Pedro, coordenador da comissão da OAB Marília. E vamos iniciar esse projeto com muita alegria, com o apoio da subseção Marília. E começamos aqui a nossa intenção. A nossa intenção referente a esse podcast para levarmos de uma maneira mais descontraída, né? Para levarmos a informação dessas áreas tão importantes também na área do direito, mas também fazemos essa integração das demais áreas do direito. Quero aqui meu amigo Rodrigo. É um projeto, né, Tiago? Um projeto desenvolvido aí pelas duas comissões, a Comissão de Direito Agrário, a Comissão de Direito Ambiental. A gente estava até aqui conversando antes de começar a gravação, né? A respeito de ser um programa, uma iniciativa descontraída, né, entre os advogados, um bate-papo descontraído, sem tanta formalidade, né, sem tanta burocracia, né? É mais para a gente começar a desenvolver essa questão, essa boa relação com a OAB, as comissões que constituem a OAB Marília, né? Então, assim, vale lembrar, né, Dr. Tércio, que a gente não está tão somente pela comissão, não é um podcast da comissão, é um podcast da OAB Marília, 31ª subseção, né, Dr. Pedro? Sim. Então, a gente... eu junto com o Tiago teve essa brilhante ideia, né? Essa brilhante iniciativa aí do projeto em si, e a gente vai inaugurar agora com os diretores aí, a diretoria, o presidente, coordenador da OAB Marília, né? Vamos bater esse papo aí, mostrar mais ou menos como que vai ser essas nossas gravações daqui para frente. Tem muito conteúdo, muitas ideias para a gente colocar na mesa aqui das gravações. Então, gostaria de passar a palavra para o Tiago, é o nosso mestre de cerimônias e nosso apresentador. E é muito importante, né, Rodrigo? É o que você mencionou. Porque nós vamos levar essa comissão, né? Levar a voz da OAB Marília, né? Mas também de uma forma um pouco mais descontraída, mas justamente. Com conteúdo também. Com conteúdo, então, isso que, bastante conteúdo, rico em conteúdo, né? Isso que é muito importante, né? Então, já sem mais delongas, né? Vamos passar aqui ao Dr. Tércio. Muito obrigado pela presença, pelo apoio incondicional sempre, ao Dr. Pedro. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E como se diz, vamos começar o que interessa, né? Vamos começar direto ao ponto. Direto como se diz, pela ordem. Vamos direto ao ponto, né? Naquilo que interessa. Então, mais uma vez, Dr. Tércio, muito obrigado. A honra é toda minha, toda nossa. Falo o nome de toda a diretoria. A gente se sente honrado, né? Junto à companhia do Dr. Pedro, que é nosso tesoureiro, coordenador das comissões. Um amigo também que a Ordem me trouxe. Agradecer a vocês pelo convite, parabenizar pelo projeto. Tenho certeza que vai ser um projeto muito bem sucedido. Agradecer a todos os advogados e advogadas, né, que nos acompanharão durante todo esse projeto, já que todo esse projeto, todo esse trabalho é sempre focado, dedicado, preocupado à advocacia, né? Então, como foi dito aqui pelo Rodrigo e o Tiago, eu vou tirar aqui, como é informal, vou tirar os doutores, tá bom? Então, assim, como já foi dito, então, como já foi dito aqui, o intuito é interagir, é agregar, trazer a advocacia, aproximar a advocacia, né? Então, essa é a ideia. Esse trabalho, né, de
somar, de agregar, de unificar é sempre muito importante. Então, parabéns a vocês, na pessoa de vocês, de toda a comissão, por esse apenas mais um dos trabalhos que vocês desenvolvem. Então, parabéns e muito obrigado. Como diretor de ordem, eu agradeço essa dedicação. Nós que agradecemos. Muito obrigado. E passo aqui pro nosso tesoureiro. Nosso tesoureiro, coordenador da OAB Marília. Bom dia a todos, colega, doutor Espósito, doutor Rodrigo, nosso presidente, doutor Tércio, que é um irmão que a vida me deu, né? Sempre falo isso, sempre me aconselhando, me ajudando na gestão de ordem, meu professor aí. Só para falar que eu sou velho. Me deu a oportunidade de continuar na diretoria, né? Fazendo convite. Fiquei bastante orgulhoso. Já sou trollado, né? No primeiro episódio, com a gravata vinho. Combinado de vinho de azul. Você não leu o e-mail? É isso aí. Você recebeu o memorando, não recebeu? Enfim, queria parabenizar vocês, né? E todos os membros das comissões de Direito Ambiental e Agrário pelo podcast, pela iniciativa, pelo programa, né? Que será um programa bastante valioso e importante para toda a classe, não só para a advocacia, mas para a sociedade e para a cidadania de um modo geral. Fico muito feliz de estar aqui no primeiro podcast e poder colaborar. Espero colaborar mais vezes aí com vocês. A OAB sempre está de portas abertas aos colegas advogados e advogadas. Obrigado. Nós que agradecemos, Pedro. Muito obrigado. Doutor Tércio, não, Tércio. Já descaracterizou, né? Que não tem doutor, que a gente conversa informal. Sim. Com amigos que somos, né? E eu gostaria que o Tércio e o Pedro explicassem mais ou menos a questão da diretoria, a gestão da OAB, da 31ª subseção. A dinâmica, né? Dinâmica dos trabalhos, né? A respeito dessa situação, a dinâmica da OAB, né? Isso. Enquanto subseção, atuação, né? Nesse sentido, que eu acho que é importante. Porque eu falo assim, a gente só dá a devida, né? Eu digo assim, a devida importância quando a gente parece que está mais próximo, né? Numa comissão, tudo que a gente consegue visualizar certas coisas que parece que enquanto advogado atuando, né? Digamos assim, a gente não dá tanta importância, né? Justamente. E aí, a partir desse momento, a gente vê, né, como que é essa intensidade, né? Essa atuação, a importância, né, dessa questão da atuação da OAB, dessa gestão, e principalmente o que é valorização da advocacia. Valorização da advocacia. A valorização, né, o reconhecimento da advocacia, tanto a instituição Ordem dos Advogados do Brasil, quanto do profissional e da profissional, isso tem que ser o mote, sempre, da instituição. Porque o primeiro papel da ordem, né, é natural que a sociedade como um todo, as instituições públicas e privadas, enxerguem na Ordem dos Advogados do Brasil uma instituição, que é uma instituição civil, né, que ela deve ser voltada para a atuação de áreas ou de matérias de comoção pública. Claro que a Ordem também tem essa responsabilidade social, evidentemente. Assim como qualquer pessoa, como qualquer entidade pública ou privada, ela tem responsabilidades sociais. A Ordem, pela sua essência, obviamente, ela tem ainda mais responsabilidade social. Mas o primeiro, pelo menos eu vejo assim, o primeiro papel da ordem é primar pela advocacia, né? Então, fortalecer a advocacia, trazer a valorização, a presença, mostrar e provar a indispensabilidade do profissional, da profissional advogado, em todos e quaisquer áreas, sobretudo nas questões judicializadas, esse é o principal papel. Tércio, e qual a função e qual a importância das comissões nessa gestão? Para responder isso, eu acho que eu preciso voltar um pouquinho no que o Thiago disse ali, porque o Thiago disse uma coisa muito importante, que eu vivenciei isso, né? Obviamente eu não comecei a advogar ontem, já faz, acho não, né? Com certeza daqui da mesa eu sou mais velho, né? Mas a verdade é assim, quando a gente não está participando muito próximo efetivamente da instituição, a gente não se dá conta, né, do quanto precisa e se trabalha para que as coisas aconteçam dentro da instituição e pela instituição. Né? Eu não tenho vergonha de assumir uma culpa de que quando eu era menos informado, eu não sabia o que a Ordem fazia.
Eu não sei o que a ordem faz. Muitas vezes eu acabei endossando críticas por desconhecimento, por desinformação. E aí, durante o tempo de trabalho, eu fui me aproximando da ordem, isso desde a gestão do Carlos Matos, não como diretoria de ordem, mas como comissão. Fui presidente do Tribunal de Ética, que na época era em Bauru. Fui assessor do presidente lá, na verdade a assessoria da presidência lá. E aí eu comecei a participar efetivamente e ver o que gestores de ordem realizavam, o que comissões realizavam ou poderiam realizar. Então, muitas vezes a gente não tem essa percepção da importância da ordem, o que a ordem faz. Eu acho que eu posso fazer uma comparação aqui um pouco esdrúxula, mas comparar seguro de carro. A gente paga seguro de carro e a gente fala, não pago seguro, mas não vejo, não olho, não uso, é um dinheiro perdido. E na verdade ele tem um serviço que está sendo feito e quando você precisa. Sim, tá? Ou então uma questão de segurança. Eu nunca usei a segurança. Na verdade, você sempre usou a segurança. Você não precisou ter problemas porque a segurança funcionava. Então, muitas coisas que o advogado e a advogada têm hoje, que ele usufrui, que ele pode, tanto de prerrogativas, quanto a outras questões mais cotidianas, isso se deve a uma estrutura já existente e que ela vem se aperfeiçoando com o tempo. Sim. Claro, nada é perfeito. Tem uma regra que eu aprendi no primeiro ano de faculdade de Direito de Economia, o professor chamado Sérgio, ele dizia recursos escassos, necessidades limitadas. Então, assim, a gente tem, obviamente eu não me refiro a recursos financeiros apenas, mas eu digo recursos de maneira geral. Então, a gente tem dificuldades de recurso, mas as necessidades são ilimitadas, Então, é extremamente importante a presença da ordem. Não sei o que o doutor Pedro... Que é o coordenador das comissões. Coordenador das comissões. Na verdade, eu acho que a valorização da advocacia, o valor da advocacia, dos advogados e das advogadas é tão grande hoje na sociedade, pelo trabalho que desenvolveu e vem desenvolvendo, que eu coloco que nós temos 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e a OAB. Eu acho, doutor, que nós estamos no mesmo patamar. Nós somos considerados um poder também, um fiscal da sociedade. Sim. E acho que as comissões, num todo, elas têm o objetivo de debater os seus temas temáticos, ingressar novos colegas para também fazer novas amizades, para que os colegas se conheçam, troquem trabalho. Você pode saber de uma sala num determinado escritório para alugar, fazer, quem sabe, sai uma sociedade dali, sai um bate-papo, geralmente acaba uma reunião, o pessoal sai para tomar um café. Quando é um outro evento, uma palestra, o pessoal sai tomar uma cervejinha, um chopp, doutor? E acaba se conhecendo, passando, fazendo... trabalhando junto, vamos dizer, um indicando o cliente para o outro, para uma área que não advoga, o outro para a área que advoga, acaba tendo essa harmonia profissional, E eu posso dizer que a minha advocacia, ela tem um marco antes e depois que eu entrei na comissão, porque depois que eu entrei na comissão, que a minha advocacia começou a andar e comecei a entender também o que era mais advocacia, o que era mais o papel do advogado, como trabalhar, como você pode captar cliente, o que você pode fazer, o que não pode fazer, conhecer os colegas, Então, eu acho que a comissão é muito importante. Acho que todo colega que acaba de ingressar na ordem, pegar a sua habilitação profissional, deve procurar uma comissão. Principalmente a comissão da Jovem Advocacia, primeiramente. E se quiser fazer parte de mais alguma comissão, tudo bem, mas eu acho primordial a participação de comissões dos colegas advogados. Vocês perguntaram aí sobre a dinâmica de gestão. E assim, a diretoria de ordem, primeiro a gente precisa entender como é que funciona a ordem, A gente tem as subseções, que são regionais, são locais, perdão. Aí você tem a estadual, a seccional e depois você tem a federal. As subseções, a diretoria é composta por 5 integrantes: presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário-geral e secretário adjunto, São 5 pessoas.
Claro que essas 5 pessoas que representam a ordem, elas não têm braço para trabalhar em tudo que a advocacia precisa, né? Então, delegar atribuições, papéis, trabalhos, projetos é fundamental para que a advocacia e a instituição prospere. A gente não consegue, não pode concentrar todos esses esforços por várias ações. Primeiro, que a gente é uma entidade que prima pela democracia. Então, a gente tem que começar isso dentro de casa, né? E segundo, que, como eu disse, a gente não tem força, não tem braço para abraçar tudo que a gente precisa abraçar. E daí a importância das comissões. Mas a gente precisa fazer justiça, né? Às vezes a gente vê uma cidade bonita, toda iluminada, mas a gente não parabeniza o prefeito, mas a gente não parabeniza aqueles que antecederam, né? Porque a cidade, ela nem sempre foi cidade. Alguém foi lá e abriu picada na mata, né? Depois fizeram ruas de terra. E aí, com essa precária estrutura, alguém foi lá e começou a construir as casas, fazer os vilarejos. E aí você começou a colocar ladrilho lá, colocar pedras para que aquele lamaçal nas ruas não atrapalhasse o desenvolvimento. Aí veio alguém, depois disso, asfaltou e iluminou. Aí você criou condições para que outras benfeitorias, evoluções acontecessem. Então, hoje, o trabalho que a gente consegue desenvolver, a gente deve muito à história da subseção de Marília. E aí eu faço uma deferência, logicamente, a todos os presidentes, mas principalmente aqueles que eu efetivamente estive por perto, né? Porque aí eu posso falar com mais propriedade. Sem dúvida nenhuma, merece congratulações, né? Agradecimentos a todos aqueles que se doaram para essa instituição. Mas eu faço uma deferência especial para essas pessoas. Como eu falei, eu iniciei no Carlos Matos, depois foi o Dr. Tayon, né, que foi presidente por 2 gestões, depois o Dr. Marlúcio, a qual eu integrei aí sim a diretoria na condição de vice-presidente por 2 oportunidades, e aí a gente acabou assumindo mais recentemente na condição de presidente. Então, hoje, né, muito do que a gente consegue fazer é porque essas diretorias, essas pessoas nos antecederam, né? Eles abriram picada, eles abriram estradas, eles fizeram iluminação e a gente, vamos fazer uma comparação, a gente está colocando luz de LED, né? A gente está melhorando, exato. Então, existe uma história para isso, né? Essa questão das comissões, por exemplo, é um pensamento do Dr. Marlúcio, que foi presidente, né? Logo no início da gestão, conversávamos e era uma visão daquela diretoria da qual a gente participou e compartilha, de que era necessário a democratização, a participação, abrir as portas, né, das comissões, onde efetivamente se criaram várias comissões. Hoje, se não me falha a memória, nós somos 47 comissões. 48 comissões, né, temáticas, fora as permanentes, que aí você tem ética, prerrogativa, né, direitos humanos, aí são exemplificando as permanentes, elas são obrigatórias, as outras não, são temáticas. Exemplo da agrário e ambiental. Né? Então, esse projeto, por exemplo, só está sendo realizado porque existe a comissão através de vocês. Nós teríamos disponibilidade, talvez a criatividade de fazer? Dificilmente. Né? Então, você divide para conquistar. Essa que é a realidade. Essa que é a ideia, né? E eu falo assim, uma das coisas muito importantes que o Pedro comentou, né? É a questão do quarto poder, né? O próprio estatuto, né, da advocacia fala que não tem distinção, né, entre o advogado, o magistrado, todos têm essa mesma, digamos assim, essa mesma paridade. E eu vejo assim também que é uma quebra de paradigmas, né? Como você também mencionou, Pedro. Olha, eu tenho lá, eu sou advogado. Às vezes a gente está em posições antagônicas, né? Às vezes tem um colega que está defendendo uma outra situação, um outro processo, etc. Então, eu vejo que também é um quebra de paradigmas, né? Porque antes era aquela situação, olha, eu sou advogado, ele e cada um na sua, cada um na dele, né? E eu percebo que essa situação também das comissões, ela ajuda a levar, fala assim, olha,
somos todos advogados, sim, né? Às vezes estamos em posições, né? Claro, defendendo os nossos clientes, mas não deixamos de ser advogados, não deixamos, por que não ajudar? Por que não contribuir? A união, né? A união é a integração entre comissões, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Como o Tércio aqui mencionou, né? Nós estamos percorrendo, né? Teve alguém que já abriu picada, construiu, né? Fez ladrilho, e a gente segue também honrando, né? Esse trabalho que foi feito e assim também participando. Mas eu vejo também que eu percebo que o trabalho das comissões em si também é um pouco esse sentido de quebra de paradigma, né? Que fala assim, puxa vida, por que não? Eu não faço a área, mas o advogado faz. Por que não conversar com ele, né? Porque às vezes a gente tem esse preconceito, digamos assim, se é que se pode falar dessa maneira, né? Mas um preconceito, não, eu sou advogado, eu vou pegar e eu faço, eu aconteço. E eu acho que a comissão veio as comissões, né? Na verdade, elas vieram para quebrar esse paradigma, né? Inclusive a democratização da ordem, né? Abrir as portas, né? Que isso eu acho que é importante, como a gente só fala daquilo que a gente não conhece, né? Então, se a gente não conhece, porque isso, porque aquilo. Mas poxa, estamos falando sem conhecimento de causa, né? Poxa, estamos falando sem necessariamente ver como que é, como que pratica, como que faz. Entendeu? Você sabia que existe nós temos 47 comissões. Então, quer dizer, existem... É área para todo mundo, né? E eu vejo assim muito essa ligação, né? Essa essência, né? Da valorização da advocacia através dessa democratização. E tudo começa na generosidade, né? Porque se você tem conhecimento, você transmite, né? Se você tem experiência, você transmite. E volto a falar, né? Eu estou na condição de presidente, mas eu só vim a ser presidente porque pessoas me ensinaram. Eu aprendi muito com o Dr. Taio, eu aprendi muito com o Dr. Marlúcio. Foram professores para mim, instituição, né? O Dr. Taio, de fato, é professor, né? Infelizmente, não tive aula com o Taio, eu gostaria de ter tido aula, mas foram professores, tiveram a generosidade, a gentileza de me ensinar, né, o pouco que eu sei. Então, toda vez que a gente tem espaço, a gente tem oportunidade, a gente tem que ceder essas oportunidades. Porque aquilo que o Rodrigo falou, integração. Quando a gente está distante, a gente não interage, você trabalha individualmente, eu também, de um lado da mesa, outro do outro, e se restringe a essa comunicação entre nós, advogados e advogadas, esse distanciamento, ele, não digo que semeia discórdia, mas com certeza ele também não traz empatia. Sim. Né? Por quê? Porque, eu não te conheço, só restringiu ali. Claro que no processo a gente sempre tem, ou quase sempre, né? 99% das vezes, a gente tem situações antagônicas. Sim. Né? Você entende pelo seu cliente, um entendimento de direito, e eu, do lado de cá, tenho outro entendimento de direito. Então, o nosso trabalho é um trabalho de embate, de confronto, que deve ser sadio, mas é um confronto, né? Somos adversários, mas não somos inimigos. Então a gente precisa criar essa mentalidade. Mas para que isso aconteça, a gente não pode continuar cada qual reservado no seu canto, né? A gente tem que ter a oportunidade de interação. Por quê? Poxa, eu tenho um processo, o advogado da outra parte é o Tiago, é o Rodrigo, é o Pedro. O que eu vou fazer? Eu vou ligar e falar, olha, doutor, eu estou com um cliente assim, é seu cliente, existe a possibilidade, não pode? Te abre portas de acessibilidade para que você possa trabalhar, tá? E tudo isso semeia união, que é importante para a classe, né, para a instituição. Então, o trabalho das comissões ela é fundamental sobre qualquer perspectiva, né? Seja para funcionalidade, seja para elevação da classe, aprendizado profissional, porque quando você participa de uma comissão temática, por exemplo, direito agrário, direito ambiental, quer dizer, eu milito nessa área, eu quero passar a militar nessa área. Eu estando dentro de uma comissão que não deixa de ser um grupo de trabalho, você acaba trocando informações, ideias, e isso te aperfeiçoa também individualmente como profissional. Então, por isso essa importância do entendimento da dinâmica das comissões, da diretoria, a gestão, né? Porque acredito que muitos sabem como funciona, muitos sabem a filosofia, né? A questão dos trabalhos realizados pelas comissões,
Porém, tem advogados que desconhecem, né? Desconhece. A ideia do podcast justamente foi para esse fim, para essa finalidade. Criar empatia, né? Criar empatia, desenvolver, levar o... E muito bem pontuado também, né, Rodrigo? Porque assim, ó, quando a gente fala ambiental, é uma caixa de Pandora, né? Uma caixa de Pandora. Agrário, então... É outra situação. Então, às vezes, aquele advogado, ele fala, poxa, eu tenho um sentimento, né? Poxa, uma área, assim, que eu tenho uma curiosidade, né? Exato. É para ele a comissão. É para ele integrar, né? Poxa, eu igual pontuado também pelo Pedro, né? Jovem advogado, né? Ele acabou de pegar lá a sua carteira da OAB e falar, nossa, e agora, né? Olha a ordem assim como se fosse, puxa, lá é só advogados de carreira, né? Digamos assim, há muito tempo de militância, etc. Mas não, isso que é, por isso que eu falo da democratização, né? A OAB, ela abriu para jovem advocacia, para integrar a jovem advocacia. E na verdade, a OAB é para todos os advogados e advogadas, principalmente para quem está começando. Sem distinção. Para ensinar ele como trilhar a carreira, para aconselhar ele, né? Mostrar a essência da advocacia, o que é importante. Nós estamos falando sobre valorização. O Dr. Tércio deu exemplo que é super importante da OAB estar presente, na verdade, a participação do advogado e da OAB em todo lugar, em todo local que se está discutindo justiça e se quer fazer justiça. Mas eu acho também uma importante ideia que eu tenho de valorização é quando, um exemplo, você está em alguma audiência e você vê o seu colega da parte contrária tendo a prerrogativa ou o direito dele tolhido, ou o magistrado maltratando ele, algo do tipo. Nessa oportunidade, eu acho que você tem que abraçar o colega, defender ele e ajudar, porque no outro dia será você. A união. E você vai se sentir sozinho. E juntos somos sempre mais fortes e a união sempre faz a força. Sim. Eu acho isso muito importante. Sim. E essa questão do pertencimento, né, Tércio? Pertencer à ordem, né? Pertencer às comissões. O que eu havia falado para o Thiago numa das reuniões que a gente teve da Comissão de Direito Agrário e Ambiental. Para os membros, a gente expôs essa questão, né? Não é porque o Rodrigo é presidente da comissão, o Thiago tem o poder ali de definir, todo mundo tem a liberdade. A democratização. A liberdade de sugerir, de fazer, de buscar. É o que eu falo, a gente está em pé de igualdade, a gente só assumiu para trabalhar pela classe, para ter esse sentimento de pertencimento à ordem, né, dos advogados. Nós da diretoria, desde o primeiro dia, né, nós conversamos e a postura é exatamente essa. Toda decisão é plural, né? O que significa o seguinte, somos em 5, claro que todo mundo tem o poder de argumentar. Olha, eu acho bom, não acho bom, eu concordo, discordo, vamos debater, vamos conversar. Somos em 5, alguém vai ter maioria, né? E o que acontece? Bom, 3 votaram sim, 2 votou não. Sim, é de todo mundo. Não tem, eu votei não. Não. A partir do momento que houve a decisão, é isso, é democracia, né? A maioria, não é isso? Justamente. Você dá a oportunidade do debate, da possibilidade do convencimento, né? E a maioria decide. E a partir daí, como instituição, a decisão é uma só. Não tem quem acertou e quem errou. Ou acerta todo mundo ou erra todo mundo e ponto final. Né? Estamos juntos, né? Exatamente. Estamos e juntos. Isso, a gente fica muito feliz porque as comissões, né, são integradas por pessoas que a gente respeita, gosta e confia muito. Né? Então a gente sabe que esse olhar também parte para as comissões das presidências, vice-presidências e os seus membros. Isso é importante. E a questão do pertencimento, Rodrigo, é fundamental. E aí tem uma intimidade muito grande com a jovem advocacia. Porque se você, quando ingressa no início da sua profissão, né, nos quadros da ordem, você não tem esse sentimento, ou você não sente esse acolhimento, né, dos mais experientes, dos mais velhos, né, aqueles que estão muito ou pouco à sua frente em termos de tempo, né, você nasce e cresce com esse pensamento. Né? Eu tô sozinho, vou continuar sozinho, me deixaram sozinho, eu vou continuar deixando os outros sozinhos. Isso é uma reação natural do ser humano. Né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não aprendeu, se a gente não tem aquilo, dificilmente você vai passar para frente.
né? Raras exceções. Então, a jovem advocacia, na verdade, hoje ela praticamente compõe a maioria da advocacia, né? Então, é importante que o jovem e a jovem advogado e advogada que estão ingressando, ele participe. Por isso que a gente tem a solenidade de entrega de carteira, né? Que a gente já participou, viu que existe uma solenidade Se familiarizar, né? que a gente gosta muito. Primeiro, pela gente também, porque a gente volta no tempo, eu tenho mais tempo aqui, né? Eu volto no tempo, lembro de quando eu peguei minha carteira, que não teve a solenidade, mas eu lembro de todo aquele medo, aquele susto, né? De quando tá começando a falar, e aí? E agora? O que é que vai ser, né? Não, e aquele sabor, né? Aquela, fala, nossa, Sentimento, né? cheguei. De conquista. Exato. Consegui. De conquista. Na verdade, você tem um monte de sentimento contraditório, né? Porque assim, pô, e aí, e agora? Poxa vida, eu sei, não sei, eu vou pra onde, vou fazer, vou trabalhar, vou conseguir, não vou. E aí você tem o sentimento de conquista, Agora, de superação. definitivamente, eu pertenço a uma classe. Exato. Né? Falou, agora eu sou definitivamente, advogado, pertenço a uma agora eu classe. sou advogada, agora não tem mais almoço de domingo na família, agora só tem consulta. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, você ingressar nos quadros da ordem, começar conhecendo. Muitas vezes a solenidade é a porta de entrada do profissional. Ele nem sabia onde era a ordem, ele nem sabia que tinha uma sede. Né? E ali ele começa a entender que existe uma instituição. E, dentro do possível, nas solenidades, a gente faz apresentações das comissões, menciona, convida para participar das comissões, sobretudo a jovem advocacia, entre outras. Por quê? Porque é a porta de entrada. Ele tendo conhecimento que ele tem espaço, que ele tem oportunidade, que tem outras comissões. Poxa, eu gosto do tema X, eu gosto do tema Y. Posso participar de uma? Posso participar de duas? A única condição é que você abrace aquilo que você efetivamente vai conseguir participar. Né? Essa é a condição. Mas é muito bom que seja dessa maneira. A gente tem um projeto, por exemplo, para a Comissão de Integração. Né? Nós temos um projeto, é um banco de dados, né? Pouca gente ainda sabe. Né? Nós temos um site da ordem, né? Que está sendo atualizado, e ele tem um banco de dados de estagiários, tá? Tanto de técnicos jurídicos como estudantes de direito. Tem lá espaço para disponibilizar salas. Às vezes eu estou procurando uma sala, mas às vezes eu estou oferecendo uma sala. E isso ainda tem pouco uso porque é um projeto mais recente. Mas são coisas, né, que você favorece o exercício da advocacia. Sim. Você incentiva aquele que pretende ser advogado ou aquele que já é advogado. A gente pretende ser apenas um facilitador desses canais de comunicação. Então tem muitos projetos que são voltados para isso. Sim, Tércio, e a título de esclarecimento, né? Quem tem interesse, o recém-formado, ou quem nunca participou de uma comissão, como que eu faço para ingressar na comissão? Aí eu vou passar a bola pro coordenador das comissões, o Pedro. Ele é o coordenador, ele é mais que ninguém. Autoridade. Autoridade aqui, né? Eu só queria fazer, antes do Pedro falar, eu acho que uma questão muito importante que o Tércio pontou, eu acho que a gente merece também essa atenção a respeito da jovem advocacia. Grande maioria, isso não é desconhecimento para ninguém, a gente tem várias pessoas que fizeram direito, 5 anos, etc, etc. Mas a gente vê que às vezes as pessoas são direcionadas, eventualmente, não que o concurso público não seja, né, você prosseguir com uma carreira, etc. Mas assim, eu acho que essa questão da valorização da advocacia justamente tem um sabor, né, ser advogado. Né? Então a gente tem, eu percebo também que há um resgate também dessa valorização de ser o advogado, né? Porque, querendo ou não, somos os primeiros juízes da causa. O cliente procura, doutor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e agora. Então, quer dizer, você tem ali um juízo de valores naquela situação. Você está tratando com uma situação, com uma vida de uma pessoa, com um problema, né? Muitas das vezes é um problema, salvo aquelas situações que são consultivas, mas você tá lidando com uma vida, né? Quer dizer, e muitas das vezes é uma situação assim, puxa, a pessoa está te entregando a vida dela na sua mão. A responsabilidade, né? Então isso tem, não só, obviamente, envolve honorários, mas também tem esse sabor dessa participação, né? Digamos assim. Toda profissão ela tem o lado vocacional, né? Porque o que você está falando, Thiago, esse sabor, né? Claro, todas as profissões são importantes,
né? Mas você tem uma predileção pela sensação daquela que vai te trazer, né? Um determinado sentimento. E a advocacia é essa. Eu nunca passei por aquele sofrimento do jovem, nem falar, o que eu vou fazer de vestibular, que curso. Eu sempre quis fazer direito, sempre. Se eu ia ser advogado, se eu ia ser juiz, promotor, eu não tinha certeza. Tinha a intenção do Ministério Público, né? Mas quando eu estava cursando a faculdade, na época eram 4 anos ainda, eu cheguei no 3º ano, falei, eu pensava em fazer o concurso do Ministério Público, mas eu falei, não, eu queria passar primeiro pela advocacia, né? No 3º ano. No 3º ano. Mas até então, porque boa parte de quem pretende fazer o curso de Direito, pretende o concurso público, pela estabilidade, uma série de outras coisas. Claro que a gente recomenda que você faça esse exercício de estudo vocacional, né? Escuta, mas eu quero só pelo dinheiro, só pela estabilidade, ou eu realmente quero fazer aquilo que eu sou vocacionado a fazer? Então, isso é importante, esse exercício. Eu acabei optando de passar primeiro pela advocacia. E quando eu me tornei advogado, eu nunca mais quis sair, porque a advocacia é apaixonante, é desafiante, né? É um trabalho de resiliência, hercúleo, porque é desgastante, a gente lida com prazo. Eu costumo brincar que advogado não tem vida, tem prazo. Né? A gente tem prazo. Então é desgastante, como eu falei ainda há pouco, nosso trabalho é de embate, é de confronto. Então você tem um embate com um colega advogado, você tem um embate com o promotor, você tem embate com o juiz, você tem embate com o delegado, você tem embate com o serventuário, né? Sempre ressaltando a questão da maneira sadia, né? Mas são confrontos. Aí você tem a frustração de uma decisão com a qual você não aceita, não concorda, né? Porque você, na sua convicção técnica, aquilo é um erro absurdo e você tem que passar isso para o cliente e tentar reverter aquilo enquanto for possível. Então, é um trabalho extremamente extenuante, né? E é essa dificuldade que torna ela tão bonita. Não é advocacia em dias úteis, né? Advocacia Não. 24 horas. Advocacia na essência. Exatamente, né? Então, quem é advogado, quem é advogada, é advogada por essência. Né? Então, essa dificuldade, porque se não fosse difícil, qualquer um faria. Né? Não estou aqui falando mal de outras profissões, não é? Mas eu acho que a gente tem licença poética para falar que a nossa, que a gente costuma brincar, é a mais bonita. Né? Mas a história mostra, por exemplo, que... Porque se você perguntar de pronto, assim, sobre essa... Falar, qual que é o maior bem do ser humano? O que ele tem que preservar? Qual a profissão mais bonita? É o médico, cuidar da vida. Eu acho que isso talvez seja estatisticamente a resposta mais comum a ser dada. Mas é o seguinte, a história mostra, né, que pessoas abriram mão da própria vida para salvar o direito. Que ela não considerava como uma pessoa viva a falta de liberdade. E não me refiro apenas à escravidão, mas liberdade de expressão, de ir e vir. Pessoas preferem perder a vida a perder a dignidade, né? Porque entende que aquilo não é vida. Então, a questão da importância, ela está essencialmente ligada às prioridades do contexto, né? O direito, muitas vezes, aquilo que a gente defende, para alguns, em determinado momento, é mais importante que a própria vida. Como o Tiago falou, você está à vida. Nós somos soldados de trincheira, né? Porque ajudar a falar mal... Qualquer um ajuda, o vizinho ajuda, o irmão, o pai, o filho, o amigo, todo mundo está ali para criticar, xingar. Mas quando ele procura o advogado, a advogada, ele procura alguém que tenha uma empatia, mas com um olhar técnico e que possa efetivamente ajudar. Quando ninguém mais pode ajudar, quando não tem solução fora da judicialização, né, ou da questão judicial, aí ele se socorre do advogado. E nós somos, por vezes, a última esperança. Por isso, o soldado da trincheira ali. Né? E aproveitando, né, inclusive, o que o Tércio está falando... Eu falo para vocês, me cortem. Pode falar aqui você tem liberdade. Aqui é para falar, né? Como você diz, aqui tem um microfone que é para falar mesmo, né? E eu falo assim, uma outra questão importante que, né, pontuando já com o Tércio falou, com o que o Pedro também pontuou sobre a questão da prerrogativa. O jovem advogado, ele começa e já fala, meu Deus, audiência. Então, muitas das vezes, infelizmente, a gente ainda vê os respeitos com as prerrogativas do advogado. Não só
Claro que a gente está aqui, existem exceções, né? A gente não vai generalizar também. Mas a gente vê que ainda existe, né? Como se diz, em pleno século, e ainda a gente está vendo essa questão de prerrogativa. Eu acho que é muito importante essa questão dessa união, como foi mencionado, né? De ter esse pertencimento e saber, né? Que, muito embora às vezes a gente está em posições antagônicas, mas, puxa vida, eu tô vendo aquele colega, vou abraçar um colega nessa situação. Puxando um gancho nisso, oportunismo, né? Ver um colega numa situação de timidez, nervosismo, né? Acolhe, né? Acolhe o colega. Nós temos uma... Desculpa, tá cortando? Nós temos uma questão... Liberdade. Um exemplo muito importante de prerrogativa. Vou citar 2, mas um que teve um dia que foi no baile dos advogados da OAB, que eu e o Tércio fomos atender a prerrogativa na delegacia. E um outro, para vocês terem noção o que é a prerrogativa, e nós não podemos deixar passar. Teve um dia que um colega ligou, era por volta de umas 11 e pouco da noite. Ele teve seu cliente foi preso, o delegado não queria ouvi-lo ele à noite, mas o advogado queria falar com ele, explicar que a família contratou ele, tal. E ele estava tendo esse direito tolhido. Eu liguei pro Tércio, o Tércio falou assim, bom, deixa eu ligar lá e ver. E o Tércio, pra onde ficou, ligou na delegacia. Realmente o delegado não queria deixar falar. Pois bem, voltamos lá. Fomos eu e o Tércio, fomos acompanhar o colega. Eu sou prova disso. O Tércio foi e tentou conversar com o delegado. O delegado falou, ó, eu entendo isso, e vocês não vão. O delegado saiu lá fora, falou, olha, que vocês estão dentro da delegacia, o que vocês estão fazendo no guichê ainda aqui? Que vocês estão esperando, tem mais alguma coisa? O Tércio falou, não, nós estamos fazendo boletim de ocorrência contra o senhor. Nós vamos começar a tomar nada pessoal, mas nós vamos tomar as medidas legais, seja civil, criminal, na parte administrativa, o que aconteceu? Foi cedido o direito do colega a falar. Então, acho que a gente tem que lutar pelas nossas prerrogativas mesmo, né? É uma das coisas que o advogado tem mais importante, são os seus direitos, né? A prerrogativa não é dever, não é favor, é uma obrigação que as outras partes nos deem, né? É uma obrigação. Respeitem as nossas prerrogativas. Da mesma forma como nós respeitamos, né, as autoridades. Né? Nós devemos não queremos nada menos do que o respeito às nossas prerrogativas. Né? Aproveitando a deixa da prerrogativa, eu acho importante, porque como a gente está fazendo aí um podcast, cast pela ordem, e certamente vai ter uma amplitude muito grande, é uma situação que a gente procura propagar bastante, então aproveitar aqui o canal de vocês para a gente poder fazer isso. A advocacia ela é a favor dos meios de conciliação e mediação, né? A gente prima pela celeridade das soluções dos problemas. Há quem pense que a advocacia, o advogado-advogada, ele vem só para brigar e para pôr dificuldades, o que não é verdade, absolutamente. Tá? O que acontece é que às vezes você acha que aquilo é a verdade e que aquilo é o melhor, mas eu como profissional entendo que não. E que meu cliente ou a minha cliente merece algo melhor ou maior. Tá? Então a sua verdade não necessariamente é a correta. Né? Eu costumo brincar, né? Tem 3 verdades, a sua, a minha e a real. Né? O litígio nem sempre. Né? Exato. Você precisa ter a dimensão. E nem sempre é a melhor solução. Sim, exato. Justamente. E por que eu estou dizendo isso? A gente pega o Sejusc, por exemplo. Claro que o Sejusc é um braço da justiça extremamente importante. Como eu disse, nós somos favoráveis, né, aos meios de conciliação e mediação. Então, nada contra o trabalho do Sejusc, muito pelo contrário, né? Mas acontece o seguinte, ele tem um problema embrionário lá atrás, né? Que tem uma questão legal que vem sendo discutida entre as instituições, que a ordem se opõe a isso, que é a questão de ser dispensável o advogado e advogada nas audiências de Sejusc, tá? E na nossa concepção, advogado é indispensável à administração da justiça, né? Está na Constituição a menção do advogado, né? Então, a participação nossa é obrigatória, tá? É obrigatória. Até porque na Constituição tem várias profissões, mas só a nossa
Tá? A nomenclatura. Indispensável à administração da justiça. Então, o que acontece? Eu já tempos atrás, com essa situação do Sejusc, né? Estatisticamente falando, nós temos uma comissão de mediação, né, e conciliação e arbitragem, que é a presidente doutora Débora. Mais uma vez, a importância das comissões, né? Eles fizeram, além de outros trabalhos, claro, mas eles fizeram um levantamento estatístico dos acordos e das tentativas de nulidade dos acordos, dos questionamentos da validade desses acordos. Por quê? Porque o cidadão e a cidadã, por vezes, ele não sabe da necessidade do advogado e ele participa. Primeiro que, por desconhecimento natural, ele pensa que o conciliador mediador é juiz. O fato dele ir dentro do prédio que representa ali... seguro, né? Exato. E pelo fato dele chegar ali, ele se sente pressionado a resolver aquilo que às vezes não é da melhor maneira. Às vezes, você pega casos de família, por exemplo, marido e mulher. A mulher, por vezes, ela se sente intimidada só na presença do marido. E aí ela se sente coagida e acaba fazendo um acordo. Ou a complexão física. Por exemplo, chega o Rodrigo comigo lá, eu falei, eu faço acordo com o Rodrigo. Lógico que eu faço acordo com o Rodrigo. Olha o tamanho do Rodrigo. Por isso a importância, né, de ambas as partes estarem acompanhadas de advogado, não uma só. Porque também, você né? tem equiparação. A gente não fala somente da questão do cliente ir lá, das pessoas irem lá e compor tal, sem advogado. Mas quando a pessoa vai com o advogado e a outra... Exato. Você tem uma equiparação de armas, né? Você tem um trato igualitário ali. Então, a pessoa ela não se sente intimidada pelo ambiente, ela não se sente intimidada por aquela figura do conciliador mediador que ela acha que é um juiz, ela não se sente intimidada pela parte que está do lado de lá. Às vezes a outra parte vai com o advogado e você está sem. E aí o desespero bate, porque a outra parte começa a falar um monte de coisas desfavoráveis de maneira técnica, você fala, eu vou sair daqui preso. Né? Isso é de extrema importância, Tércio. Sempre quando tiver desamparado de advogado, né? Não fazer acordo. Então, isso eu ia chegar lá. Quem é mediador, conciliador lá, que eu participo, sabe que eu procedo dessa maneira, já há bastante tempo. Quando eu vou no Sejusc, nas audiências, às vezes eu tenho proposta a fazer. Ou às vezes a outra parte tem proposta e realiza. E eu vou com o meu cliente. Ou a cliente. Eu digo, tá sem advogado? Ah, tá sem advogado. Eu falo, olha, eu tenho uma proposta, ou infelizmente eu não posso aceitar a sua proposta porque o senhor, a senhora está desassistido de advogado, então eu não posso fazer. Se o senhor constituir um advogado, se o senhor fizer proposta nos autos, eu concordo, ou eu aceito, ou eu faço a proposta. E peço para constar na ata. Tendo em vista que a parte adversa está desassistida de profissional habilitado, apesar de proposta tal, eu recuso a proposta ou não oferto proposta. Certo. E aí a gente aconselha que os colegas advogados, porque é aquilo que a gente estava falando de prerrogativa, de valorização da classe, porque da união, são atos individuais que têm uma repercussão gigantesca coletiva, né? Por quê? Se todo profissional, toda profissional, não seja chegar lá e mesmo tendo proposta ou sendo interessante a proposta, fala, olha, não vou fazer aqui, quando você constituir o advogado a gente faz nos autos, qual que é a tendência dessa postura? A tendência dessa postura é o Sejusc começar a respeitar a indispensabilidade dos profissionais. Por quê? Porque o interesse do Poder Judiciário é resolver logo. Com todo respeito aqui a juízes, magistrados, serventuários, promotores, a gente está fazendo um comentário genérico com relação a isso, né, evidentemente, mas estatisticamente falando, a preocupação é com números. Se vai anular, se foi bom, se foi ruim, isso é outra coisa. Tá? É um engano quem fala assim, mas a autocomposição sempre existiu, você não pode tirar da pessoa o direito dela se autocompor com a outra. Tá, é verdade, sempre existiu e sempre tem que existir. Eu tenho que resolver com você os problemas que eu tenho com você. Se você eu faço uma proposta, você aceita, ótimo, maravilha, resolveu o problema, vida que segue. Mas no judiciário. Agora, se você precisar de uma caneta do judiciário, se você sentar numa cadeira do judiciário... O advogado é indispensável. Se o judiciário está endossando, ele tem que te garantir equiparação. Ele tem que te garantir respeito. Então, fora dos muros do judiciário...
Você faz o que você quiser. Agora, se você precisou do Poder Judiciário, o advogado é obrigatória a presença. E eu digo sempre, né? Eu falo assim, existe essa posição, né? Fala assim, mas é porque é o AB, né? É porque é presidente. Não, isso eu acho que é uma conduta que todo advogado tem que adotar. Porque começa assim, primeiro é no Sejus, que daqui a pouco dispensa disso, daqui a pouco... Então, quer dizer, se nós não tivermos essa valorização, somos indispensáveis à justiça, e proclamarmos isso também, falar, olha... não concordamos, não, aqui não. Porque assim, se você começa na omissão, é aí que a coisa vai daqui a pouco. Você fomenta esse tipo de situação. Você vai lá, no Sejus que lá você já fazia assim, bem, vamos fazer assim também. Os reflexos daquilo vão gerar problemas maiores. Sim. Os reflexos daquele acordo mal feito, pressionado, a parte pressionada. Provavelmente vai se desenvolver. Geralmente, quando uma parte está sem advogado, há um desequilíbrio no acordo. Quando a parte, fiz um acordo, mas estava sem advogado, você pode ver que ela saiu perdendo. Porque ela não pensou em todos os seus direitos, em multa, nos reflexos, forma de pagamento. Então é muito importante as duas partes estarem assistidas de advogado quando ingressarem no judiciário. Eu lembro falando disso de prerrogativa e de ser justo, que eu lembro de parte não estar assistido de advogado, eu lembro do Dr. Marlúcio, nosso presidente, né, ex-presidente, quando ele fazia a comparação daquela música, ele falava assim, só fiquei com o violão e o cachorro. Né? O Marlúcio falava assim. E é mais ou menos isso. E veja bem, não é uma questão de reserva de mercado. Não. Claro que nós temos que preservar, obviamente, também o nosso papel, né? Nossos honorários, nosso ganha-pão, dignidade, isso como toda profissão. Mas não é só isso. Porque você garantindo a presença do profissional, você efetivamente está fazendo a justiça. Isso tem um reflexo social no cidadão, no direito do cidadão. O que é a sociedade? Porque é aquela coisa assim, né? Eu vou comprar um formulário, eu vou comprar um contrato de locação padrão na livraria. Tá bom, é uma opção que você vai fazer. Tranquilo. Só que depois, na hora que você for resolver o problema, porque vai surgir problema, evidentemente que esse contrato vai te trazer problema, né? O remédio é muito mais amargo do que o preventivo, né? Então, a sociedade, o advogado, a advogada precisa entender que essas posturas precisam ser tomadas em garantia de si e do coletivo, tá? Mas a sociedade precisa entender que o advogado e a advogada, a figura do profissional fortalecido, ele está fortalecido. Exatamente. Né? Enquanto a sociedade, a população não enxergar na advocacia o seu soldado, como eu falei ainda há pouco, que ele é o que segura a lança, a espada, e ele que vai brigar por você, porque se a sociedade não valorizar o profissional, né, falar mal, não dar credibilidade, as outras instituições e autoridades se sentem fomentadas a desvalorizar, a não respeitar a prerrogativa. E quando você vai defender o seu cliente, né, ele se sente no direito de se sobrepor. Por quê? Porque nem a sociedade, nem o seu cliente confia em você. Então, a sociedade precisa valorizar a advocacia, entender que é indispensável, que precisa procurá-lo. Por quê? Porque ele é a garantia de uma solução melhor possível, né? De que todo o esforço vai ser dedicado para aquilo. Isso é fundamental. Então, a valorização da advocacia, ela transcende os nossos muros, né? A gente quer valorizar dentro de casa, para que a gente possa levar essa valorização para fora dos nossos muros, porque assim a advocacia vai estar sendo valorizada. E só uma coisa que vocês tinham me perguntado e eu acabei falando, esqueci de falar. O ingresso nas comissões é bem simples. Vamos supor, nós temos a comissão de Direito Ambiental e Agrário, Penal, Processo Penal, Trabalho, Trabalhista, Processo Trabalho, Direito Societário, digital, Família, Digital, Tecnologia, enfim, temos 47 comissões, só para citar algumas. Nós temos um e-mail que o colega advogado pode se inscrever, mandar seu nome, sua inscrição e qual comissão ele tem interesse de participar ou comissões. E o e-mail é coordenação.comissões@gmail. Mas, caso o colega também ache melhor, pode procurar a diretoria também. Nós encaminhamos para o presidente da referida comissão
e liga na casa. A própria casa, a OAB também informa quem é o presidente de determinada comissão, o e-mail. O ingresso é muito fácil. E nós, assim, queremos muita participação cada vez mais dos colegas advogados, porque, como o Dr. Tércio estava falando aqui, como todos vocês estavam falando, é no chão de fábrica, é na base que a advocacia vai ficando cada vez mais forte. Essa briga da participação do advogado, vamos começar mesmo. Se outros lugares às vezes não brigam tanto, por que não nós brigarmos de forma pesada, forte, para poder engrandecer e aumentar cada vez mais a valorização da nossa classe, né? Sim, perfeito. Penso isso. Justamente por isso que eu achei pertinente a pergunta, porque muitas pessoas, muitos advogados não sabem como é o ingresso nas comissões, né? Imagina que é reservado, né? Então. Como disse, né? Às vezes acho que é uma reserva de mercado, mas não, é uma democratização. Justamente, muitos advogados com vontade, com determinados, né? Mas não sabe por onde começar, onde ir, como que eu faço para ser membro da comissão, o que a comissão está fazendo, direito ambiental, direito agrário, direito civil, penal. Eu quero participar mais, eu quero me inteirar, eu quero ajudar, eu quero pertencer à classe, né? Como que eu faço? Aí ficou. E é muito importante, coordenador das comissões. Esse e-mail, você pode repetir para nós esse e-mail, por gentileza? Se a pessoa quiser, né, o advogado. Pegou no contrapé agora, acabou de. Não, só para não falar errado. Mas o advogado é assim, sempre a hora que ele é colocado na parede, ele rapidinho ele se resolve. Ele se resolve. Coordenação.comissões@gmail. Esse é o e-mail para ingressos, para quem quiser ingressar nas comissões. Tem no site também, não? Tem no site. Tem no site da OAB Subseção Marília, tem também lá. Tem também. Então isso é muito importante, né? E eu digo assim, esse trabalho, né, das comissões, falando especificamente das comissões em si, esse ingresso é uma questão democrática, né? Não é reserva de mercado. Não. A OAB, como se diz, a OAB é para todos, é meio um jargão assim, mas a OAB OAB é para todos. Mas é mesmo, é isso mesmo. Tem que, realmente, a gente tem que trabalhar e é muito importante o que foi falado, né? Você ter um advogado valorizado é uma sociedade valorizada também nesse sentido, né? Na justiça, né? Essa questão. Isso que é muito importante. Eu acho que a comissão, ela veio com essa ideia, né? Dessa valorização. E ela vem a cada vez mais tendo essas atuações, né? Tudo, né? E assim, às vezes o advogado fala assim, o que é uma comissão? A gente já falou muito, né, sobre a questão de valorização e todas as situações, mas assim, como que é o modus, o procedimento, digamos assim, de trabalho da comissão? Claro que cada uma tem uma situação própria, um rito próprio, né? Mas assim, o que você poderia colocar para nós, assim, o que seria, de fato, assim, o que é uma comissão, o que ela... A comissão, geralmente, ela vai discutir os temas temáticos relacionados por exemplo, Comissão de Direito Ambiental e Agrário. Vai discutir os temas relacionados ao direito ambiental e direito agrário. Mas a comissão, ela acaba se reunindo muito. Os colegas, é o que eu digo, se conhecendo, debatendo o tema, criando evento, por exemplo. Isso aqui é uma grande novidade, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Então, isso é uma criação de uma comissão. Aqui vocês, eu tenho certeza, vão entrevistar mais colegas, de outras coisas, integrar as comissões, terem outros participantes, né? E desenvolver e discutir outros temas. As comissões podem se unir, elas podem fazer o que eu digo. Geralmente, elas fazem muitas palestras. Tem algumas comissões que, para se reunir e conversar, fazem até mesmo churrasco, jantares. E isso acaba unindo, e a confraternização é muito importante. Estamos aceitando o convite. Estamos aceitando o convite. Eu aceito todos. Em relação a Você aceita o do expósito do escritório dele foi muito bom. Tinha um uísque muito bom, viu? Falei, eu fui viajar, eu falei. Né? Pode fazer outro que eu vou. Eu perdi. Você queimou a largada, mano. Eu perdi. E, enfim, as comissões debatem em si esse tema e, debatendo, discutindo e se unindo, estão tratando, na verdade, da valorização do nosso trabalho, das nossas prerrogativas, dos nossos direitos, Ganhando né? força, né, doutor? Dando força, ganhando força. unindo a classe de uma maneira geral, né? É isso que eu penso. O Dr. Tércio também foi coordenador de comissões, pode agregar um pouco. Um pouco, não muito. Sob a presidência do Marlúcio, né? Eu estava como vice-presidente e fiquei como coordenador das comissões, deputando nessa dinâmica, né? Estendendo esses trabalhos, aí, delegando essas atribuições. As comissões, elas
tem vários objetivos, né? O primeiro deles é, como a gente falou aqui, é o ingresso, né? Conhecer a instituição, participar da instituição, ver como a instituição ela é por dentro, né? E aí, como consequência, você tem um segundo objetivo que, conhecendo a instituição, você dá, e participando de uma comissão, você dá a sua contribuição, né? A sua força de trabalho para a instituição, engrandecendo todo esse trabalho. Então, você conhece e contribui, né? Você tem essa generosidade para poder atuar em prol da classe. E aí você tem os muitos trabalhos. Você tem atividades de confraternização, né, de integração. Nós vamos ter o evento das mulheres advogadas aqui, os convites já esgotaram, tá, gente? O pessoal tá bravo, tá lá ligando na casa, né? E já faz tempo que o pessoal lá vendeu muito rápido, porque é uma comissão que ela tá atuante desde o seu princípio e os eventos é muito procurado, tá? Então os convites esgotam. Até porque elas existem os 2 eventos das mulheres que acontecem todo ano, né? Sim. Que é o Dia da Mulher e o lançamento do livro. Exato. Então, tem esse trabalho de integração, de confraternização, de aproximação, e você tem de ampliação de conhecimento, você tem as palestras, você tem os cursos, workshop, né? Então, você tem uma série de atribuições que as comissões podem atuar, sim, né? Então, é importante que as comissões reconheçam que o braço forte da subseção não é a diretoria, né? A gente está ali à frente por uma questão de hierarquia institucional no papel, mas quem realiza, quem faz acontecer são vocês. As comissões são extensão da diretoria, então. São. Extensão da diretoria. Exato. A gente, né, obviamente, pelas cadeiras que a gente ocupa na diretoria, né, a gente tem obrigação de fazer certos direcionamentos, até pela experiência que a gente tem, né? Quantas vezes a gente, todo dia a gente responde a um projeto, a uma pergunta, podemos fazer desse jeito, tal, legal o projeto, nossa, lindo, tal. Às vezes você tem um projeto, você falou, muito legal, tal, mas o desenho não tá muito legal, precisa mudar um pouco, isso aqui não pode fazer assim, porque senão vai dar problema, você precisa mudar um pouquinho, esse projeto não é para agora, não dá para fazer desse jeito, tal, por quê? A gente sabe bem disso, né? Foi assim que a gente conseguiu o aval aí para desenrolar o projeto, né? Porque são cuidados que, estando na diretoria, né, e com um pouco mais de bagagem, você passou, como eu fui coordenador, o Pedro também já fazia parte da outra diretoria, né, como tesoureiro já, inclusive, e também sempre me acompanha muito perto das comissões, e a gente, portanto, durante 6 anos a gente foi aprendendo muito com o início dessas comissões, né? A gente continua aprendendo muito com essas comissões. Então a gente acaba participando sempre que possível, da melhor maneira possível, para que a gente possa contribuir. Às vezes a gente tem ideias a serem dadas também, né? Mas tem ideias que são irretocáveis. Por exemplo, a gente tem um trabalho feito da Comissão de Direito de Família que é uma cartilha sobre o abuso infantil, sexual infantil. É lindo o trabalho, feito a várias mãos. Ele está sendo divulgado e logo vai chegar à mão de vocês. É um trabalho que está sendo referência fora do estado, saindo de Marília. Tá? Tem muitos trabalhos, muitas cartilhas sendo feitas, apostilas e tal, mas essa cartilha, que foi a princípio lançada digital, pegou um corpo muito grande, né? Muito grande. Outros estados já tem 2 estados pedindo para ver se pode usar a cartilha. E o trabalho ficou lindo, lindo. Legal. A verdade é assim, vocês não têm ideia quantos colegas Marília tem que nos deixam orgulhosos como advogados. Eu posso dizer isso com muita propriedade, com conhecimento de causa. Às vezes a gente está isolado, distante, e a gente não percebe quanta gente boa, voluntariosa, porque é um trabalho voluntarioso, gratuito. Né? Às vezes as pessoas falam, mas todo mundo ganha ali um salário. Não, ninguém ganha nada. É um trabalho honorífico. Em prol da classe. Em prol da classe, só por ideal. Tanto dos diretores como dos membros das comissões. Ninguém. Não tem qualquer tipo de percepção, né? Remuneração e tal. E pelo contrário, né? Muitas vezes tira dinheiro do bolso para poder fazer os projetos. Então, é doação, é gentileza, é ideal, né? E estando na diretoria, eu tenho certeza que o Pedro e toda a diretoria compartilha dessa visão comigo.
como a gente tem orgulho de pertencer a Marília. Tem muitos colegas e muitas colegas que são pessoas e profissionais exemplares. São dedicados, comprometidos, criativos, inteligentes, partilham. Porque às vezes eu posso ser bom pé de boi para trabalhar, mas às vezes eu não tenho a criatividade a meu favor, né? Mas o Pedro tem. Então o Pedro fala, eu tive uma ideia. Legal a ideia. Ele teve a ideia e eu sou o pé de boi para fazer, né? Por quê? Senão ele fica a ideia dele, eu fico com o meu pé de boi aqui para trabalhar e ninguém faz nada. Então, Marília é privilegiada. O corpo de advogados. Só para os colegas terem noção, eu não sei quantas palestras foram realizadas o ano passado, mas foi pedido para a gente parar de fazer evento. Porque eles a gente estava pegando toda a agenda e determinadas regiões e cidades estavam ficando sem palestra. De tanto que as comissões atuaram e trabalharam. Chegou um ponto e falou, olha, tem como parar de dar uma segurada aí que vocês... Chegou um ponto... Porque não sobra palestrante. Chegou um ponto da gente ter 3 palestras na mesma semana. Evento com 4 palestras na mesma semana. E aí eles ligaram e falaram, dá uma segurada aí, porque tá tendo muito trabalho. Então, é muito importante, né? A gente fica muito feliz, muito contente com o trabalho das comissões, porque o trabalho das comissões reflete em toda a nossa classe, né? Sim. E sempre valorizando a advocacia. Todos os advogados e advogadas, né? Eu estive no Colégio de Presidentes recentemente, né, do Estado, e em mais de uma oportunidade eu fiquei extremamente orgulhoso mesmo, porque lá eu encontrei conselheiros e presidentes que já vieram palestrar em Marília, né, já visitaram Marília. E eu escutei mais de uma oportunidade, pessoal agradecendo, parabenizando Marília, porque falou, nossa, Marília, um com o outro, me chamaram ali conversando, falou, fulano, vem cá, você já foi dar palestra? Não, ainda não fui e tal. Vai. Marília é diferente. Marília é acolhedor, o pessoal recebe bem a gente, o pessoal participa, o pessoal tá sempre chamando. Me chama lá pra Marília que eu vou de novo, hein? Vai, fulano, pede para ir para Marília lá. Então, isso é de um orgulho gigantesco, tá? E o mérito não é nosso, né? O mérito é de todos nós. De todos nós, porque tem comprometimento de todo mundo. E aí, isso é bem legal, né? Porque eu falo assim, igual a exemplo dessa cartilha, né? Olha só, a comissão, que a primeira situação é o quê? A valorização da advocacia, a profissionalização, né? O estudo, né? Diário, que nós somos eternos estudantes, estamos, né? Independente da situação, a gente está sempre estudando, está sempre se dedicando, independente da causa. Mas olha só que interessante. Uma situação ali da Comissão de Direito de Família, todo mundo se integrando, estudando, de repente surgiu uma situação, falou, olha, por que não fazer assim, assim, assim? É um trabalho da comissão. Ali todos os advogados que ali pertencem participaram, estudaram, olha, sim, tem toda aquela questão técnica da situação, mas desenvolveram, né, como se lançaram um produto à sociedade dessa comissão. Isso é muito bacana, isso é realmente, como o Tércio disse, né, você sentir orgulho, né, falar, puxa vida, Marília, né, é uma comissão, Marília, é o AB. E o orgulho, né, de pertencer a essa classe, né, pertencer à 31ª subseção, né. Sim. Como eu falei, tem outro projeto lá, que é da Comissão de Integração, que é o banco de dados para dar oportunidade de estágio para alunos da ETEC, que é o curso técnico de Direito. Né? São os técnicos jurídicos. Os técnicos jurídicos, isso. Para estudantes de Direito, sendo facilitador de canais de comunicação entre escritórios profissionais. Quer dizer, você vê que tem todo um trabalho que tem também uma influência social. Né? Os alunos da ETEC têm a oportunidade de fazer um estágio, de aprender melhor. Os alunos de Direito também da mesma maneira. Aí você tem um profissional que muitas vezes está esperando uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho com mais ou menos idade e ali ele encontra. Quer dizer, você vê que esse trabalho ele tem um reflexo social não apenas para a advocacia, mas um reflexo social mesmo. Né? Daí a importância de todos esses trabalhos. E esse canal oficial também é muito importante, né? Como bem pontuou também o Tércio, porque eu vejo assim, né? Tem sempre, principalmente a questão da jovem advocacia, né? Ou mesmo aquele colega que já advoga, ou está querendo uma recolocação no mercado, às vezes alguma situação. E aí fica naquela, né?
para onde eu vou, eu conheço sei lá, o fulano, o ciclano, vou conversar com ele, mas eu acho que um canal oficial da própria OAB nesse sentido, né? Ó, você que é estudante de direito, tá aqui, ó, cadastra aqui o seu currículo, você que é da ETEC lá, fazendo o seu curso técnico, cadastra aqui o advogado, né? Ou mesmo, existe uma disponibilização de local ou de vaga, enfim. Eu acho que é muito importante esse projeto que está sendo desenvolvido, essa atualização que está sendo feita, nesse sentido, né? Porque todas as pessoas, poxa, eu já sei onde eu vou. Eu vou na OAB. Eu vou na OAB porque eles vão me dar um suporte, vão me dar o direcionamento para esse sentido, né? Vão colocar lá o cadastro, vão colocar lá todas as situações para que eu possa, a partir dali, né? Olha que legal. Agora eu fiquei sabendo que eu posso participar de uma comissão mesmo sendo jovem, né, recém-formado, às vezes uma situação, ou mesmo aqueles colegas falar, puxa vida, achei que era só uma reserva de mercado, mas não, é uma democratização, também posso, quero contribuir, né? Sim. Puxa, tem uma, igual o Tércio mencionou, pô, eu tenho uma ideia que encaixa no direito digital, né? Pô, eu tenho uma ideia que encaixa, ou mais de uma área, né, que é muito... se eu não me engano, era a questão da herança digital, né? Uma questão um exemplo que foi dado, né? Que integra aí a comissão do direito digital, direito de família, né? E eu acho que essa integração é muito importante. Essa integração, né? Não saber assim, olha, eu tô aqui na minha área ambiental, tô na minha área agrária e não quero saber de mais ninguém. Na verdade, não, né? Na verdade, é a questão, eu acho que mais do que isso é a integração. Porque eu acho que a partir dessas integrações, dessa troca de ideias, né, digamos, desse network entre pensamentos, né, que eu falo que essa ciência jurídica, né, que não é exata, mas ela leva todas essas questões nesse sentido, né? Isso é Sim. muito importante, né? Agora, um ressalto. É importante que os colegas vão ao encontro dessas informações. Tá? Porque a subseção de Marília tem um site, tem Instagram, tem Facebook e tem um acesso cadastrado dos e-mails para mandar os mailings, né? Então, é importante que os colegas advogados mantenham atualizados seus e-mails, seus canais de comunicação, para que possam receber os comunicados, os informativos e tudo mais que for necessário, e sigam as redes sociais da subseção de Marília, né? Como eu falei, a gente tem Instagram, tem Facebook, então as comissões elas vão divulgar que vai ter um curso, que vai ter uma palestra. Nós temos a ESA, Escola Superior da Advocacia, vai ter um curso, inclusive vai ter um curso de cálculos trabalhista, e acho que estão acabando as vagas, inclusive, né? Se é que já não acabou, precisa confirmar isso aí, liga lá que... Estavam faltando 4 vagas até onde eu sei, então. Agora eu não sei. Então, é importante acompanhar as redes sociais, por quê? Porque lá tem, além da prestação de contas, de gestão, porque você fica sabendo o que está sendo feito, o que não está sendo feito, você se atualiza com relação a tudo isso, mas ali você vê que vai estar sendo realizada uma palestra, um curso, uma atividade, seja de lazer ou de integração ou de conhecimento, de aprofundamento de conhecimento, tudo isso é importante, né? Agora, se a gente disponibiliza tudo isso, mas você não vai ao encontro disso, aí não há o que a gente possa fazer. A gente tem um exemplo dessa situação, como é emblemático para mim, pelo menos. Na gestão do Dr. Marlúcio, ele fez a diretoria, sob a presidência dele, ele fez 2 salas de coworking lá embaixo, na sede da ordem. Por quê? Porque a gente estava vindo período de pandemia, muitos colegas não tinham equipamentos ou dificuldades, ou escritórios, né, com estrutura para isso, e essas salas foram montadas com câmera, microfone, computador para fazer, além de atendimentos ali, é uma sala de apoio, não é para ser o escritório de ninguém, mas uma sala de apoio, né? E fazer essas audiências quando necessárias, tá? Portanto, desde a gestão do Dr. Marlúcio, nós estamos falando isso, nós estamos entrando no 2º ano da nossa gestão, o Dr. Marlúcio que fez isso no penúltimo ano de gestão dele, Sim. Acho que foi 2020, 2021, mais ou menos, quer dizer, a gente está caminhando para 2, 3 anos de sala de coworking. Tem colega que liga pra gente e fala, olha, poxa, tem tanta gente sem escritório, essas audiências virtual e tal, eu vou dar uma ideia, por que não monta uma sala de cowork aí para poder fazer audiência? Mas já existe há 3 anos. Tá? Claro que a ideia, a iniciativa de informar é bem-vinda, eu não estou criticando não, pelo contrário, né? Tem que falar mesmo que já exista, não tem problema, mas é uma situação emblemática que muitas vezes a desinformação. Por quê? Porque já foi
várias vezes pulverizado isso, olha, tem sala lá, tem sala lá, tem sala lá, tal. E a gente incentiva, fomenta que frequentem a sede também para conhecer as instalações. Por falta de divulgação, não foi. A gente recebe conteúdo diariamente aí da OAB. Mas foi o que o Tércio comentou. Às vezes uma desatualização. Um exemplo. Ou passa batido, né? Passou batido. Nossa, nem me atentei. Ou um e-mail que, sei lá, estava desatualizado. Puxa, nossa, nem uso mais esse e-mail, agora é outro. Então, às vezes, não por uma questão assim. É a questão mesmo de atualização. Ou às vezes. Ou às vezes nem sabe que tem as redes sociais da Ordem. Precisa acompanhar, né? Compartilha lá, entra lá, ajuda a compartilhar, porque isso você dissemina as informações para os outros colegas, porque às vezes eu tenho o Pedro, mas não tenho a Ordem. Aí eu vejo que o Pedro tem a Ordem lá, o Pedro, Tércio, compartilha lá, mas eu não tenho a Ordem. Então vou seguir também. Então isso é importante, extremamente importante. Perfeito. Isso é por isso que eu falo, né, Pedro? Como a gente estava conversando dessa questão da integração, desse estudo, né? Pontuando novamente, eu falo assim, isso que sirva, né? Para que os advogados, né? Que inclusive que integram as outras comissões, né? Tenham essa situação, né? Como um exemplo, às vezes, que eu ouvi, se não me engano, na última reunião. Olha, às vezes quando tem um tema que abarca mais de uma comissão, por que não sentar também com a comissão, né? A gente ter também essa integração entre as comissões, essa fala única. Mais de uma comissão fazendo um evento, como você disse, herança digital. Por que não a comissão de família e sucessões e de direito digital promover o assunto para os colegas advogados? Comissão, né? Todas as comissões têm que ser participativas. Tem que ser participativa. Mesmo porque você fazer esse convite, eu tive uma ideia, mas eu acho que também tem a ver com a sua comissão, além da gentileza e coleguismo, prestígio, né? Com certeza a pessoa também, a outra comissão, ela vai te trazer informações da área dela que vão agregar, que vão, além de você ter mais braços para trabalhar, né, mais comprometimento, você acaba ampliando horizontes também. E essa comissão que você convidou para um determinado evento, um determinado trabalho, pode convidar a sua comissão para um determinado evento e um trabalho para mais trabalhos futuros e seguintes, assim, né? Então é sempre importante essa união dos colegas advogados e advogadas e das comissões, né? Seria um contraponto da comissão de integração, a atuação dela em si, nessa integração com as outras comissões? É justamente isso que a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação, Thiago, com o Dr. Tércio, os bastidores, né? A questão da comissão de integração. Presidência da doutora Daniela Bordenal. É importante, né? Inclusive, tem uma comissão de integração, né? Justamente para... A gente até fez a sugestão aqui, né? Como um dos objetivos do trabalho do podcast de vocês é trazer todo mundo, é promover, fomentar essa integração, essa união de todo mundo. Fica aqui a sugestão do convite, né? Da presidente ou do qualquer membro da comissão de integração, para que venha falar. Né? Porque ela participa, o foco dela é justamente isso, né? Ela faz trabalhos tá montando um livro agora, né? Vai lançar daqui a pouco, ela tem esse banco de dados, enfim, ela tem esse trabalho de aproximação, né? Exato, tem esse trabalho de aproximação, então ela tem uma perspectiva, um olhar muito próprio, né? Então fica aqui a sugestão de vocês trazerem o pessoal da comissão de integração, porque com certeza vai acrescentar bastante com relação a isso. Não tenho dúvidas. Inclusive também, né, não só a integração, mas uma das coisas que foi muito falada aqui é a questão da prerrogativa, né, que também tem a comissão de prerrogativa, né, que isso é importante também, que todo colega, né, se sinta, fala assim, poxa, existe uma situação igual, claro que tem quem tem mais afinidade, já procura diretamente, né, igual o Tércio na pessoa do presidente, né? O Pedro também como coordenador, né? Justamente para ter, mas existe também uma comissão de prerrogativa. Sim, o Hamilton Zuliano, doutor Hamilton Zuliano, é o presidente da comissão. A doutora Silvia é vice, né? É verdade, prerrogativa é o doutor Inácio. Né? O Hamilton é de ética. Né? Então, são duas comissões importantes, tanto que são permanentes. Né? Então, existe a prerrogativa, que é a defesa do exercício profissional. A gente não pode confundir prerrogativa com defesa do cliente. Porque deu intempestivo uma contestação, mas está no prazo, então eu vou acionar a prerrogativa. Não, isso é matéria processual,
você tem ferramentas para isso. Né? Então, mas eu briguei com meu vizinho que também é advogado, por quê? Porque o gato dele comeu o passarinho. Não, isso não é em razão da função profissional dele, então isso não é questão de ética. Prerrogativa, né? Seria o direito do advogado, né? Exato. Mas o meu caso vizinho... mencionado do delegado, né? Do delegado. Permitiu a visita, Exato. o acesso, né? Tal como está no estatuto, né, da advocacia, né, lá no artigo 7º, que elenca um rol, né, sobre essas... Seria nesse sentido, Sim. né? Mas o cliente... mas a prerrogativa pressupõe uma autoridade se sobrepondo, titolando o direito do exercício profissional. Né? A ética, outra comissão importante, não é caça às bruxas, né? Mas também não é um corporativismo. Né? É justamente para que haja, sim, um filtro. Ela vem defender a boa advocacia. Né? As boas práticas. As boas práticas. Existem... A ética não visa punir. Não, essa não é a intenção. Ela apura e quando de fato é a situação de punição, ela pune. Né? Não existe qualquer tipo de intervenção, protecionismo. Né? Não há qualquer tipo de ingerência. Então, mas é importante por quê? Porque a gente tem representações das mais variadas, representações que se justificam, né? E tem representações que são absurdas. Né? São absurdas. Então, precisa proteger o advogado também. Então, a ética é para proteger a advocacia. Perfeito. É o que eu falo, né? Que existe uma desmistificação, né? Em muitos pré-conceitos, né? Com certeza é muito importante essa integração, esse bate-papo aqui, justamente porque fala, puxa vida, nossa, eu via como se fosse um caça às bruxas, né? Alguma coisa nesse sentido, mas justamente, né? É uma comissão que serve para defender o próprio advogado, né? Dessas questões e elencar claro, aquelas que realmente ocorrerem, não ir descartando. Muitas vezes o advogado ele tem um problema ético, acaba sendo arquivado e ele fala, olha, com essa representação eu aprendi, minha postura é essa, eu devo me proteger mais assim, mais assado. Então a ética não visa só punir, ela também serve de aprendizado para o colega advogado, veja bem. Sim. Tem muitos que aprendem, falam, mas eu confiava, eu não peguei a assinatura dele, não sei o que, no final, entendeu? E a pessoa acaba aprendendo como deve fazer, se proteger melhor de determinadas situações na relação advogado-cliente, né? Sim, porque às vezes o advogado age de má fé e fica vítima da situação. Às vezes você tem um cliente que tem uma proximidade, era amigo ou amigo do amigo, enfim, e você... Até pela urgência da situação, de uma liminar, de alguma coisa, você vai lá, defende a pessoa e repassa o valor. Mas pela proximidade, você... depois eu pego o recibo, já estamos aqui e tal. E ele fica sem receber, aí não tem o que fazer. Né? E você tem toda uma situação. Então, a gente precisa aprender, né, a tomar cuidado. A gente, nos bancos acadêmicos, a gente não presta muita atenção em matéria ética, e precisa não apenas para inibir, né, porque a grande maioria, tenho certeza disso, quase que a totalidade da advocacia marinense são excelentes profissionais, né, mas para se proteger. Isso é importante. Né? Saber como que você faz para não incorrer num erro de contexto. Né? E aí ser mal interpretado e muitas vezes você acaba sofrendo um processo ético, até uma punição, porque foi vítima da sua própria inocência às vezes. Isso é de fato, né? Isso que fique de um alerta, né? Um alerta, né? Na verdade aí. E que né? Vamos, como se diz, não vamos pegar isso como uma situação, aconteceu, mas vamos aprender a partir daquela... Né, daquele dissabor, né? Vamos tirar do dissabor um aprendizado, né? Digamos assim, que seja nesse sentido, né? E aquilo que eu falei, estamos caminhando aqui, né, para o nosso encerramento, porque se deixar a gente fica aqui o dia inteiro conversando e vários assuntos. Isso é muito... Assunto tem, né? Assunto tem, né? Mas também... Vamos deixar para as próximas gravações. Um dia eu voltar aqui, vocês têm que pôr um reloginho ali atrás para mim, que eu fico olhando aí, já deu.
Então, isso é do advogado, né? Já quer O conversar. advogado não Claro. gosta de conversar, né? E muito não gosta sadio. de Quando a gente está, inclusive, com pessoas que a gente gosta, que a gente admira também, a gente tem assuntos que não, com certeza, vários outros vão voltar, com certeza, né? Para que a gente possa aí debater outros temas, não só envolvendo a questão de gestão de ordem, né? Como a gente conversou hoje, comissão, que acho que hoje foi muito importante, né? Para que todos tenham esse acesso, né? Essa informação nesse sentido, né? O que é, como que faz, introdução, né? como se diz, aquela introdução, é como se fosse a primeira aula do direito, né? Da faculdade, né? O que é, o que faz, onde vai, o que acontece. Acho que era muito A importante. ideia do projeto, né? A ideia que é justamente essa palavra que a gente repetiu tantas vezes, que é integração, né? Integração, valorização, né? E caminhamos aí para os agradecimentos finais, né? Agradecer certeza. ao Tércio, mais uma vez, pela participação, ao Dr. Pedro também, pela participação aí do nosso... primeiramente pelo apoio, né? Como disse, né? Quando surgiu essa questão, nós primeiramente submetemos à diretoria do OAB, né? Justamente tendo essa preocupação de seguir, olha, como que a gente vai formatar, como que a gente vai fazer, né? Então, com certeza, fomos também instruídos nesse sentido. E orientados, tem que partir desse pressuposto, fazer dessa forma, né? Então, agradecimento, né? Não faltam por esse apoio incondicional que a gente encontrou, né? Na pessoa aí do Tércio, do Pedro, e com certeza dos demais colegas aí que fazem parte da diretoria. Como disse, é um projeto que veio da Comissão Ambiental e Agrário, mas visando também essa integração, né? Com a advocacia mariliense, a integração com outras áreas do direito, que a gente vai aqui colocar temas, né, envolvendo outras áreas para que a gente também possa debater, Com certeza. né, com outros colegas também que envolvam essas outras áreas, justamente visando esse debate de ideias, quem sabe surge, né? Assim como surgiu uma questão do cartilha, né? Não digo a cartilha, mas surjam outras propostas aí que sirvam também de incentivo à sociedade, né? E é o que eu disse, né? Uma advocacia forte é uma sociedade também valorizada, né? Então, mais uma vez, fica o meu agradecimento especial aqui ao Tércio, Nossos ao Pedro, agradecimentos, né? Aos doutores, né? Aos ilustríssimos doutores. Eu queria só dizer que nós agradecemos, depois o Tércio vai falar, mas eu vou dizer nós agradecemos, né? E parabenizar pela iniciativa. É um grande privilégio participar do primeiro programa, que eu tenho certeza que será um sucesso. E esse programa tem tudo a ver com a advocacia, com a valorização da advocacia, com a interação dos colegas advogados participando, a gente se conhecendo cada vez mais, nos unindo, e dizer que contem sempre conosco, né? Com a diretoria ou de qualquer maneira. Estamos sempre à disposição, sempre que for preciso, e parabéns pelo projeto aí que vai perdurar por anos e anos e ambos, né? São meus amigos, Dr. Espósito, Dr. Rodrigo, mas são colegas advogados admirados e respeitados pela nossa classe, combativos defensores dos nossos direitos e deveres profissionais. Então, o meu abraço e o aplauso pela atitude, pelo programa e pelo trabalho que desenvolvem aí como advogados aí na nossa sociedade. Muito obrigado. Bom, falou bastante de vocês, só para justificar a gravata azul que não veio. A falha. Só para tentar. Da próxima vez lê o mesmo. Da próxima vez lê o mesmo. Lê o mesmo lá, isso aí. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Tiago, ao Rodrigo pelo convite, né? É uma honra para nós estarmos aqui, parabenizar pelo projeto, pela dedicação, pelo ideal desse espírito coletivo, desse projeto e de todos os outros projetos. E é disso que a advocacia precisa, né? A gente falou ainda há pouco da felicidade, do orgulho de ser advogado em Marília por conta dessa crescente, né? Dessa visão mais atual da advocacia que todos nós temos tentado fomentar, implantar, né? E é esse o caminho que a gente pretende seguir. Quero agradecer ao Pedro, né? Amigo, tesoureiro, companheiro de ordem, sempre, né? A gente tá sempre junto porque não tem jeito de não tem jeito.
a gente está sempre conversando e ele tem paciência de me ouvir e paciência de me ligar, eu não conseguir atender, eu ter que ligar em seguida e me cobra e me ajuda Só a me não cobrar consegui as fazer ele coisas. tomar café. Eu tomo café, mas a gastrite evita, porque senão as comissões dão muito trabalho. Se eu tomar café, eu tô Falando nisso, nosso café tá ali, né? E eu, O café criando. pela ordem. eu quero Pela ordem. agradecer, eu quero agradecer a toda a advocacia, né? Porque realmente Marília é privilegiada. Não é fácil, né, sermos gestores de ordem, mas com certeza seria muito mais difícil se Marília não tivesse o corpo de advogados que tem. Então eu quero agradecer a toda a advocacia pelo que a advocacia de Marília representa para a sociedade, para a nossa instituição. A gente tem muito orgulho de tudo isso. Quero fazer agradecimentos, a gente começou isso quando a comentar lá no início da instituição da ordem. Eu quero fazer agradecimentos a todas aquelas pessoas que me permitiram aprender com elas, né? De ser uma pessoa melhor, um profissional melhor e chegar a ser um gestor de ordem com alguma experiência, graças a essa gentileza, né? Dessas pessoas que foram esses presidentes que tive proximidade de participar. Agradecer por todos os presidentes pelos trabalhos que fizeram, mas com especial carinho a esses, os quais eu tive contato, o Carlos Matos, o Taio, né, e sobretudo o Dr. Marluz, com quem eu, na condição de vice-presidente, também participei mais efetivamente, né? Eles abriram picadas, ruas, iluminações, então hoje o que a gente consegue construir é porque essas pessoas lá atrás nos antecederam, né? Então nossos agradecimentos também em nome de toda a advocacia a essas pessoas. Tá bom? Nós agradecemos, né? O Thiago já mencionou aqui, já encerrou a nossa gravação. E pegou o café ali. O café já está disponível. E só nesses encerramentos finais, é só o pessoal que vai visualizar, né, esse primeiro podcast, né? Que o pessoal se inscreva aí, compartilha, né? Olha, tem interesse, ouvir, puxa vida, olha, eu tenho interesse em integrar uma comissão. Procura a ordem, procura a advocacia, procura a nossa casa, né? Vai atrás, olha, ou então, puxa vida, eu gostaria de estar desenvolvendo uma situação. Manda um e-mail, né? Como o Pedro aqui deixou, né? Registrado aqui para nós, procura a casa, vamos trabalhar, vamos ter essa questão aí de união, né, que é muito importante. Então fica aí o agradecimento a todos também, né? Que com certeza os telespectadores, que são os próprios colegas, né? Que fica aí um convite aberto a todos e estamos abertos. Estamos juntos, né? Então fica aí também. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima. Até uma próxima. Vamos que vamos.